Glória a Deus, glória a Jesus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs em Cristo, quero cumprimentar a cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estou num cenário muito bonito, a qual o Senhor Deus nos preparou, e eu estava aqui meditando, vendo esta lagoa, este barco, e o Espírito do Senhor me trouxe à memória o Evangelho de Mateus, que escreveu no capítulo 14, do versículo 21, 22 em diante. Quando o Senhor Jesus chega até os seus discípulos e fala para eles ir para outra margem do mar. Olha só. Porque mais adiante, algum tempo depois, ele mesmo iria encontrar-se com eles. Mas a Bíblia nos afirma que na terceira para a quarta vigília da noite, entre 3 às 6 horas da manhã, Jesus vai caminhando sobre o mar, em meio a uma neblina, pois formava uma grande tempestade. Agora imagina comigo, aqueles 12 homens, dentro daquela embarcação, e o vento batia para lá, batia para cá, e uma tempestade. E as águas adentrando dentro daquele barco. E eles pareciam que iam afundar, porque o barco balançava para lá e para cá. O medo toma conta. O desespero tomou conta. E diz a Bíblia Sagrada que no meio de desespero, no meio do medo, da agonia, já não sabia mais o que fazer. A ânsia da morte estava ali. E de repente, em meio àquela neblina, Jesus veio caminhando sobre as águas. Ó, veio caminhando. E quando a Bíblia nos afirma que Pedro olha e começa a chamar a atenção dos outros, dizendo: ei, olha ali, é um fantasma. E o Senhor Jesus disse: não, sou eu. E o Senhor Jesus disse: sou eu. Só que o medo tomou conta daquele povo, dos discípulos, pessoas que viviam com Jesus, andavam com Jesus, como eu e você. Muitas vezes vivemos na igreja, caminhamos com Jesus, tomamos a Santa Ceia, lemos a Bíblia, pregamos para um, pregamos para outro, e quando chega a vez, chega a hora de sermos provados, a nossa fé balança. Aonde está a nossa confiança? Aonde está a nossa fé? E a Bíblia nos afirma que Pedro, olhando para Jesus, Jesus disse: não, sou eu, Pedro. Então Pedro disse: é o Senhor mesmo, permita que eu vou até o seu encontro. E Pedro se levanta, coloca o seu primeiro pé, coloca o segundo pé e vai caminhando sobre as águas. Mas diz a Bíblia Sagrada que veio o vento tão forte que Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento e começou a afundar. É o que tem acontecido com você que está ao alcance deste vídeo. Você tem caminhado muito bem porque você está olhando para Jesus. Você tem caminhado muito bem porque você está em direção a Jesus o Nazaré. O escritor aos Hebreus nos afirma no capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus,
o autor e consumador da vossa fé. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas, literalmente. E depois que ele tira os olhos de Jesus, olha para o vento, a Bíblia nos afirma que ele começa a afundar. Aí eu olho para você e digo, é assim que tem acontecido com você. Você está tirando o seu foco de Jesus e colocando o seu foco nos seus problemas, nas crises. E aí a sua fé começa a afundar. Você já não é mais a mesma pessoa, já não tem mais a mesma visão, já não consegue caminhar com a mesma força e nem o mesmo propósito. Por quê? Porque você tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o problema financeiro, começou a olhar para o problema que o filho está nas drogas, começou a olhar para o problema do esposo que está nas drogas, na bebida, no alcoolismo e por aí vai. Enquanto você começar a focar os seus olhos nos seus problemas, você nunca vai conseguir vencer. Salomão escrevendo dizendo, se você se mostrar frouxo, no dia da sua angústia, as suas forças serão pequenas. Então, a Bíblia nos afirma que Pedro começou a afundar. Quantas pessoas têm parado no caminho? Quantas pessoas que estavam dentro do barco? E o barco parecia que ia afundar, mas não afundou. E pessoas abandonaram o barco antes dele afundar. Largaram a igreja, abandonaram Jesus, abandonou o ministério, abandonou tudo aquilo que conquistou, porque tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para os problemas, olhar para as pessoas, olhar para os homens. E Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Provérbios Eclesiastes capítulo 4. Ele diz, melhor sermos dois do que um, nós temos que ter unidade. E Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Aquele que olha para o vento nunca prosperará. Então você que olha para a tempestade, para as lutas, você nunca vai conseguir chegar aonde você tem que chegar e aonde Jesus quer te levar. E para eu finalizar, Pedro começa a afundar. Jesus, caminhando, estende as suas mãos e diz a ele, homem de pouca fé, por que duvidastes? Jesus pegou pela sua mão e o levantou. E o que me chamou a atenção foi o que Jesus falou para Pedro. Homem de pouca fé, por que você duvidaste? Por que você duvida do poder de Deus? Por que você duvida da existência de Deus? Por que você duvida do milagre que Deus pode fazer na sua vida? Sabe por quê? Porque você tirou os olhos de Jesus. Você está alimentando mais os problemas do que mostrando para o problema o tamanho do seu Deus. E Jesus, sabe o que ele fez? Pegou na mão de Pedro, como quer pegar na sua mão nessa tarde, e levantou Pedro e colocou Pedro dentro do barco. E olha para o vento e disse, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E assim aconteceu. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, se você passar a confiar nele. O salmista no Salmo 37, verso 5, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele é poderoso para acalmar essa tempestade, acalmar o vento, e você vai ver a abundância de Deus sobre a sua vida. Só depende de você. E a pergunta que eu te faço, você está olhando para onde? E para quem? Fica com essa palavra.
Olha aqui o barco. Ó. Esse é o barco. Mas não era o barco que o discípulo estava. Mas só para você entender. Que Deus venha abrir a sua mente. E que você venha olhar para Jesus. Pois Ele é o autor e consumador da sua fé. Deus te abençoe.